Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Oi! Hoje nós vamos encerrar o módulo de... De que língua mesmo nós estamos falando? Língua portuguesa. Isso. Nessa última teleaula do módulo Mostre a Língua, você vai conhecer o fim da história da Gracinha que levou seu filho doente ao... a Gracinha que levou seu filho doente ao... Como é o nome daquele cara que se veste todo de branco e que cura doença? O médico. Isso. Além da resolução do problema da Gracinha, você vai aprender novas palavras para dominar melhor a língua. Aprender como se prepara soro caseiro. Conhecer uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. E várias ideias para você criar seu próprio texto. Muito bem, está na hora de começarmos. Espero que você se divirta bastante e aprenda com... como é mesmo o nome desse programa de televisão que a gente assiste para tirar o diploma? É o Telecurso 2000. Isso mesmo. Vamos em frente. Machado, eu queria que você me desse umas explicações sobre a história que você e o Alencar estão escrevendo. Diga. Recapitulando. A nossa personagem Elvira foi para o interior visitar o irmão e a cunhada e conhecer o sobrinho. Lá encontrou o neném doente. A mãe do neném, Gracinha, nervosa porque não tinha conseguido entender a linguagem do médico. A Elvira, então, se ofereceu para ir com ela ao posto de saúde. No caminho, a Gracinha contou o que aconteceu na primeira consulta. Aí, você entrou na história para narrar o que tinha acontecido na primeira consulta. Foi um mal-entendido entre um médico inexperiente e cansado e uma mãe nervosa. E agora? Bom, agora a gente vai retomar a história do ponto em que deixamos. A Elvira e a Gracinha levam o neném ao posto de saúde. Tudo bem, mas por que a história se chama Mostre a Língua? Se a sua dúvida é a mesma da Lígia, então aguarde, você vai ficar sabendo já já. Agora, companheira, ao trabalho. Ainda bem que agora você tá comigo, Elvira. Assim eu não vou ficar sem graça de fazer perguntas ao médico. Como você deveria ter feito antes, viu? Ó, chegamos. Bom dia. Bom dia. Eu precisaria que meu sobrinho fosse atendido com urgência. Olha, ele não tá nada bem. Pois não. O Dr. Francisco vai ver o nenê assim que ele terminar a consulta do outro paciente. Mas enquanto isso, vamos pesar esse garotão e ver se ele está com febre. O nome dele é Arthur. E o Arthur já tem o prontuário aqui? Não, é a primeira vez que eu venho. Eu não sei. Prontuário. Substantivo masculino. Ficha médica ou policial com os dados referentes a uma pessoa. Será que não dá pra eu ir adiantando esse prontuário? Dá sim. É só você ir naquele guichê falar tudo ali para aquela senhora. Ah, tá. E a senhora vem comigo. O próximo. Dona Maria das Graças, o que é que houve com o Arthur? Ah, doutor, veja como ele tá enrugadinho. Que isso, hein? Como ele passou de ontem para hoje? Ontem as fraldas não pararam limpas. Depois começou a baldear sem parar. Baldear. Verbo transitivo direto. 4. Vomitar. A sorte de Dona Maria das Graças é que sou expediente. Estou acostumado à clientela mais humilde deste bairro. Neste caso, é só usar bom senso e olho clínico para constatar caso de desidratação. Aliás, muito comum na idade deste pequeno paciente. Vamos ver os olhos. Ao chorar, ele tem lágrimas? Acho que não. De tão abatido, nem chora. E a boca está seca. Mostra a língua, garoto. Mostre a língua, garoto. Agora eu entendi. O nome da história é Mostre a Língua porque é uma das primeiras coisas que o médico pede pra gente fazer. Certo, Machado? Certo, mas o nome não está aí só por causa do médico, não. Até o fim da teleaula, você vai ficar sabendo o outro sentido do nosso título. Voltando ao Dr. Francisco, o que ele faz agora? Completa o exame físico, se certifica do diagnóstico. Peraí.
Diagnóstico. Substantivo masculino. 2. Conhecimento ou determinação de uma doença pelo sintoma ou pelos sintomas. É sempre bom conhecer palavras especializadas, principalmente no caso de doença. Às vezes a gente fica angustiado, sem saber o que fazer, porque não entende o que o médico diz. Aí só tem um jeito, é perguntar. E perguntar não é vergonha, é sinal de inteligência. Então a inteligente aqui quer saber agora o que vai acontecer na história. Bom, aí a Gracinha disse: Veja só, meu filho mais parece uma fruta seca. É uma boa comparação. Uma fruta seca é uma fruta que já perdeu parte do seu suco, do caldo, do líquido que há nela. Com o seu filho aconteceu a mesma coisa. Me responda. Quando ele sujou a fralda, o cocô estava muito mole, quase líquido? Demais. E depois ele começou a vomitar. Isso mesmo. Vomitava tudo que eu dava. Veja bem, o corpo do Arthur foi perdendo líquido através do cocô, do vômito. E o corpo precisa de muito líquido. Isso se chama desidratação. Nada grave se for socorrido a tempo. Mas pode levar rapidamente à morte se nada for feito. E o que é que eu tenho que fazer? Repor o líquido que ele perdeu. Não é necessário nem comprar remédio. Há uma bebida especial que a senhora mesmo pode fazer em casa. Chama-se soro caseiro. Essa receita eu conheço, eu já preparei para os meus irmãos. Pegue um copo grande de água, coloque uma colherinha de açúcar e uma pitada de sal. Tome cuidado com a quantidade de sal. Sal na medida errada, nesse caso, faz um mal danado. Mexa tudo e prove o soro depois de pronto. Ele deve ter gosto de lágrima. Vá dando aos poucos a mistura para o Arthur. Colherada por colherada, de tempo em tempo. Assim a senhora vai reidratá-lo oralmente. Por enquanto, o soro caseiro é a melhor solução oral que existe. Só isso? Só isso, mas hoje não dê a ele outra coisa. Quer dizer que basta eu fazer o soro caseiro e ir dando pro Arthurzinho que ele vai sarar? Exatamente. E quando a senhora perceber que ele está bom, aos poucos vai dando a ele uma outra comidinha leve. Amanhã, possivelmente, ele esteja bom. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Volte se for necessário. Ai, que médico simpático. Ai, que bom! Já sei o que vocês quiseram dizer com essa história. Quem tem boca vai a Roma. A Gracinha resolveu perguntar e ficou sabendo tudo o que queria. Além disso, a gente quis mostrar que muitas vezes as nossas opiniões sobre as pessoas variam de acordo com a comunicação que a gente estabelece com elas. Na verdade, os dois médicos estavam certos. O que aconteceu foi que da primeira vez não houve comunicação. É que eu, como médico inexperiente e já cansado de 12 horas de plantão, não fui capaz de explicar o problema do Arthurzinho em palavras que a mãe dele entendesse. E eu formei a opinião, que médico antipático. Quando Gracinha chegou a mim, já estava escolada. Tinha coragem de fazer perguntas. Eu usei a minha experiência em empregar só palavras que ela conhecesse. E eu logo pensei, que médico simpático. Oi, Machado. Oi, Lígia. Oi. Cheguei atrasado, né, pessoal? Mas valeu a pena. Acabei de ler um conto que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. A falta de comunicação entre as pessoas. Luiz Fernando Veríssimo, eu já ouvi falar dele. Ouviu, sim. Ele tem textos adaptados para o teatro e para a televisão. Luiz Fernando Veríssimo é gaúcho e escreve crônicas, contos e coluna de jornal. Tudo com muito humor. Ué, como é que se chama esse conto que deixou você tão entusiasmado? Chama exatamente comunicação. É a história de um homem que entra numa loja e vai comprar alguma coisa. Posso ajudá-lo, senhor? Ah, pode, sim, senhora. Eu queria um daqueles... Pois não. Como é mesmo o nome? Ora, mas que cabeça minha me escapa completamente a palavra. Mas é uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, a senhora vai morrer de rir quando souber do que se trata. É uma coisa pontuda, certo? O que, cavalheiro? Como que? Isso que eu quero.
Tem uma ponta, entendeu? Aí vai assim, assim, depois vem assim, 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 vem, dá uma volta, faz a volta, vai pra lá, vem pra cá e sai do outro lado o reto novamente. Chegando ali, na outra ponta tem uma espécie de encaixe com um sulco no meio, onde a outra ponta, a pontuda, é claro, se encaixa. E se encaixando de sorte que é um negócio pontudo que fecha, entendeu? Infelizmente, não. A senhora sabe do que eu estou falando. Eu estou me esforçando, senhor. Olha, um momentinho. Eu acho que podia ser mais claro. Tem uma ponta pontuda, certo? Se o senhor está falando, Não, cavaleiro. mas como se o senhor diz? Não, mas aí é um pouco de má vontade da sua parte, minha senhora. Olha, eu posso até nem saber o nome da peça que eu estou procurando, mas isso é meramente um detalhe. Agora, eu tenho certeza absoluta daquilo que quero e daquilo que preciso. Diga-me, essa coisa que o senhor quer, ela é feita de quê? Sei lá, de metal. De metal, tá certo. E ela se move? Não, bom, é mais ou menos assim. Ela é assim, olha, acompanha a minha mão. Siga a minha mão. É assim, vai assim, vem assim, 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 volta assim, assim, dá outra volta, sai reto e encaixa assim. E tem mais de uma peça? É inteiriço. Olha, eu tenho quase certeza que é inteiriço. Olha, francamente... Não, mas é uma coisa simples, é simplésima. É assim, vem uma volta assim, sobe a outra volta aqui assim e encaixe, clique. Ah, tem clique? É elétrico. Não, o clique que eu digo, minha senhora, é o barulho de encaixar. Eu já sei. O senhor quer uma antena externa de televisão. Que antena de televisão? Escuta aqui, vamos tentar de novo. Bom, então vamos tentar por outro lado. Por outro lado. Serve pra quê? Serve assim pra aprender, entende? É uma coisa pontuda que serve pra aprender. A senhora pega a ponta pontuda, enfia aqui e sai do outro lado. A senhora pega essa ponta pontuda e encaixa no sulco do encaixe. E aí a senhora aprende duas partes de uma coisa. Entendeu? Certo. O instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. Ora, a senhora me desculpe, é que eu sou um tanto ou quanto expansivo, não é? Mas então a senhora me veja aí como é mesmo o nome? Não. Vendo assim até parece absurdo, mas quantas vezes a gente já passou por uma experiência parecida? E o que eu conheço de histórias assim dá um livro. Que tal você imaginar uma situação parecida e escrever sobre ela? Ela pode começar mais ou menos assim. Zeferino precisava demais daquele aparelho que fazia uma falta danada em casa. Já esquecera mais de 20 vezes de comprar. Por sorte, hoje ele se lembrou ao passar em frente à loja. Bom dia, moça. Bom dia. A senhora tem aquele... Pois não. Posso ajudá-lo? Pode, sim. Tem uma luzinha em cima quando acende. Uma luzinha. Você pode continuar daqui ou inventar a sua própria história com duas personagens e uma situação. Mas você também pode variar. Com a personagem que compra sabendo muito bem o que quer e o vendedor complicando a situação. Mais ou menos assim. Moço, tem rádio de pilha? Alguma marca de preferência? Olha, nada especial. Você pode mostrar o que tem? Grande ou pequeno? Olha, tanto faz um rádio de pilha. Quantas faixas de onda? Neste caso, quem está fazendo onda é o vendedor. Será que a moça vai conseguir comprar o rádio de pilha? Hein? Como você terminaria essa história? Vamos lá, mostre a língua. Descobri o outro sentido do nome da teleaula de hoje. Mostrar a língua também pode ser mostrar tudo o que você sabe da língua portuguesa. Falar claramente. Não é isso, Machado? Exatamente. Veja na revisão como todo mundo hoje precisou mostrar a língua para se entender. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a importância da comunicação entre as pessoas. Aprendeu mais algumas palavras de linguagem especializada, como prontuário e diagnóstico. Assistiu a um conto dramatizado do escritor gaúcho Luís Fernando Veríssimo. E recebeu algumas sugestões para escrever seus próprios textos. Este módulo do curso de língua portuguesa termina por aqui.
Na próxima teleaula você vai rever o que de mais importante foi tratado neste módulo que se chamou de... Mostre a língua. Até lá. Até lá.